Meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico sobre o capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Eu quero desde já agradecer a todos aqueles que têm acompanhado este estudo e que a gente possa, de alguma maneira, abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Pois bem, Isaías 59, versículos 6 e 7 diz assim: As suas teias não prestam para as vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Meus irmãos, lembremos que Adão e Eva, após a queda, eles confeccionaram aventais de folhas de figueiras. E Deus lhe preparou túnicas de peles antes de expulsá-los do jardim do Éden. Nos versículos que nós acabamos de ler em Isaías 59, versículo 6 e versículo 7, Deus ele está repreendendo os filhos de Israel por tentarem quererem se cobrir com suas obras, mas não com a palavra de Deus. Como as obras dos filhos de Israel eram feitas em detrimento de mandamentos de homem, vimos isto na parte 3 desse estudo, isso não passava de obras de iniquidade, obras de violência, obras meramente humanas. Em outro, o Senhor, através do profeta Isaías, no capítulo 30 e no versículo 1, Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. O Espírito do Senhor é proteção, é cobertura, é revestimento, mas força, violência, pecado são decorrentes de mandamentos de homens, de doutrinas de homens. Isso são trapos de imundícia, não passam de teias de aranha. As teias de aranha são o mesmo que trapo de imundícia. Sim, aqueles panos que eram utilizados pelas mulheres no período menstrual. Ora, em Isaías capítulo 64 e versículo 6, a Bíblia nos diz: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebentam. Ora, como os filhos de Israel não eram sujeitos à lei de Deus, mas estavam inclinados a obedecerem mandamentos de homem, o profeta Isaías os descreve como velozes para o mal e apressados para derramarem sangue inocente. E também nós já explicamos isso, que esse sangue inocente não se refere a homicidas, mas que eles derramavam sacrifícios, suas mãos estavam meladas de sangue ao realizar os sacrifícios de inocentes, de animais inocentes, mas que a vida era pautada apenas em liturgias, em sacrifícios, mas não havia sacrificado a sua própria alma para servir e obedecer ao Senhor. Ora, a casa de Israel se inclinava para a morte e os seus caminhos para os mortos. Todos que se dirigem à nação não compreendem as veredas da vida, de modo que há destruição, quebrantamento nas suas estradas. Ocorreu isso com Israel, que sofreu as consequências devastadoras do pecado. Como os filhos de Israel eram faltos de entendimentos e sem bom senso, loucos, não atinavam acerca do caminho da paz. A paz em questão diz da paz com Deus
e pois não ordenavam seus passos segundo o mandamento de Deus, que é justiça, eles não desfrutavam daquela paz que, como disse o apóstolo Paulo quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 5, sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. Israel não tinha mais essa paz com Deus. A sua mais alta, o seu mais alto, a sua mais alta atitude de justiça para Deus era apenas trapo de imundícia. Eles andavam errantes, andavam em desobediência aos mandamentos de Deus. Embora os filhos de Israel soltassem a voz, clamando por salvação, por livramento, pelas benevolências de Deus, assim como os justos bramam, não havia resposta divina, pois as iniquidades encobria o favor de Deus, de modo que não eram ouvidos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando e nos livre cada vez mais das tentações e do pecado. Na próxima parte deste estudo, iremos falar sobre a confissão e eu espero contar com as suas orações em Cristo Jesus.